Graça e paz do Senhor Jesus sobre todos vocês. Muito feliz de estar aqui e parece que todo pregador sempre começa falando isso, né? Muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? Que alegria. Mas, de verdade, eu vim de ônibus de Maringá e é um tempo gostoso. Estava falando com o Lincoln que eu gosto de viajar de ônibus porque é um tempo de ir pensando, orando, falando com Jesus. Eu estou até com o meu caderninho hoje. Eu sou dessa pessoa que tem caderninho de notas, é meio que um diário, né? Que a gente vai escrevendo, tomando notas. Então até estou com o meu caderno aqui hoje, vim escrevendo algumas coisas no ônibus. E uma das coisas que eu me dava contas e que eu agradecia a Deus é que bênção é poder compartilhar a palavra de Deus, poder pregar, né? Como a gente diz, dar aula, ministrar, enfim, todo mundo que faz isso, porque se você é professor, professora, ou se você está acostumado a ministrar, ou dar palestra, ou algo do tipo, treinamentos, você sabe que esse é o melhor momento para a gente aprender, né? O melhor momento para nós sermos confrontados com aquele conteúdo que nós vamos transmitir. Então é uma bênção mesmo. Eu realmente me sinto muito feliz e muito grato por poder compartilhar a palavra de Deus com vocês em mais essa ocasião. Queria fazer mais uma oração. Nós estamos em oração todo o tempo, na nossa vida, né? O Senhor está conosco em todo o tempo, e aqui também, já desde o início da adoração, do momento de louvor. Mas eu queria mais uma vez orar agora e pedindo especificamente para que o Senhor, que está aqui presente, que está aqui em nós, o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, o nosso coração, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, na Tua Palavra, por meio da Tua Palavra, e também da ministração do Teu Espírito Santo, nesse final de tarde, nesse final de dia, início de noite. Nós queremos, Pai, ouvir o Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos, por meio da Tua Palavra e da iluminação do Teu Espírito, ser ministrados pelo Senhor. Nesse momento é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre dois personagens. Vocês acho que já viram que eu gosto de personagens bíblicos, né? Então hoje são dois personagens que tiveram uma experiência muito impactante, muito marcante no seu tempo, nos seus dias, e cujo relato dessa experiência está lá no Evangelho de Lucas. Então, se você quiser acompanhar comigo, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 nós vamos ler, mas não se preocupe em acompanhar, em abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo. Preocupe-se mais em ficar atento, prestar atenção, ouvir a minha leitura, até porque eu vou parando a leitura aos poucos, vou contando algumas coisas. Então, se preocupe mais em tentar entrar no contexto da narrativa, né? Eu costumo dizer que os personagens bíblicos são representantes de nós mesmos, né? Eles são arquetípicos. Então, sempre que a gente olha para uma narrativa bíblica, olha para um personagem, a gente fica tentando se identificar com ele, fica pensando de que forma essa experiência, essa pessoa pode me representar, pode ter a ver comigo, tenta se identificar com a história e com a narrativa. E esse é um momento muito marcante da história de Jesus aqui na Terra, do tempo que Jesus esteve conosco, você vê entre nós, entre os seres humanos, né, na Terra, e também da nossa história, da narrativa das nossas vidas. É um pouco depois, né, cronologicamente aqui, contextualizando, é um pouco depois da ressurreição de Jesus. Então Jesus havia ressuscitado há 3 dias depois da ressurreição, ele esteve morto por 3 dias, ressuscitou, e aí depois de 3 dias é que se passa essa narrativa e esse momento histórico aqui. Então, a partir do verso 13, nós vamos ler até o versículo 35 o que está acontecendo aqui. Naquele mesmo dia do que aconteceu no contexto anterior, e você pode ler aqui, após a ressurreição de Jesus, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então vamos lá. 2 seguidores de Jesus, não os apóstolos, né, os 12 apóstolos, mas
das outras tantas pessoas que seguiram Jesus naqueles dias que Jesus esteve presente, estavam caminhando, viajando, voltando de Jerusalém para Emaús, onde era a terra natal deles, a casa deles. E dizem alguns comentaristas, eu sempre falo dessa forma, né, porque tem os hermeneutas, os exegetas que fazem esses estudos, né, assim, mais aprofundados do texto bíblico, e dizem eles, e eu acredito, porque tem fortes motivos para acreditar, que era um casal. Então, esses dois discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que estão caminhando de Jerusalém para a sua terra Emaús, que era uma caminhada de 11 quilômetros, possivelmente era um casal. Diz o texto aí mais para frente que o nome de um deles era Cleopas, e a outra pessoa possivelmente era a esposa do Cleopas. Ela aparece em outro cenário bíblico ali, talvez seja, talvez não seja, mas assim, vamos pensar que tem uma grande possibilidade de ser um casal, tá bom? Um casal casado, né, que está voltando para a sua terra natal de Jerusalém, naquele contexto ali. No caminho, versículo 14, eles falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Mais para frente vai dizer o que é que tinha acontecido, né? Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Quem conhece essa história? Quem se lembra dessa história? Pode levantar a mão, gente, não tem problema quem conhece, quem não conhece, é só para eu saber mais ou menos. Então tem uma boa turma aí que já ouviu essa história, né? Os discípulos do caminho de Emaús, né? Tem alguns títulos, né, de Bíblias que falam. Enfim, é uma história meio que famosa, tá? Na Bíblia, uma história meio que daquelas que a maioria das pessoas, quando estão há muito tempo na igreja, etc., elas conhecem, tá? Agora, tem algumas coisas que eu queria trazer aqui de informação até talvez nova, para você que conhece a história. A primeira delas é que talvez era um casal. Naquele contexto cultural era meio comum um casal caminhar juntos, fazer uma viagem, uma jornada juntos, quando eles estavam vivendo um momento difícil, um momento tenso emocionalmente, mas nesse caso especificamente eles estavam voltando para casa mesmo. Isso tem um significado também, você vai ver daqui a pouco. Agora, uma outra informação é que eles não reconheceram Jesus, isso a gente meio que sabe, quem conhece essa história, né? É até meio estranho, né? Porque se eles eram seguidores de Jesus, andavam com Jesus há mais tempo e tal, por que eles não reconheceram Jesus? Né? E não foi só de cara, foi durante um bom tempo, como vocês vão ver aqui. Aí alguns dizem que era porque Jesus estava no corpo ressurreto, né? No corpo ressuscitado, que é um pouco diferente, então por isso que eles não reconheceram Jesus. Pode ser, mas é uma explicação meio estranha, assim, eu não acho que tem muito a ver, não. Pode ser que tenha, tá? Sempre que eu falo essas coisas, gente, eu já estou me sentindo um pouco mais à vontade aqui, tá? Então eu falo esse tipo de coisa, não leva a mal não, assim, às vezes você acredita de uma outra forma, ou você lê um livro, ou você ouve um pastor, ou um comentarista que acredita de uma outra forma, não tem problema, são interpretações que não fazem muita diferença, tá? Não é que faz muita diferença, então pode ser que era, pode ser que não era. O que me parece aqui, que faz mais sentido, é que eles não reconheceram Jesus. Bom, está dizendo aqui, né? Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, que é uma das traduções aí para o português, o texto é grego, né? Está dizendo que eles foram impedidos de reconhecê-lo, ou seja, não é que eles não reconheceram por algum motivo tão assim óbvio, né? Mas porque alguém os impediu de reconhecer. E me parece que quem impediu de reconhecer foi Deus, foi o próprio Deus. E como vocês vão ver aqui, dentro da argumentação, havia um motivo para Deus não permitir que eles reconhecessem logo de cara Jesus. Então, eles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. O que vocês estão conversando? O que está preocupando tanto vocês? O que é esse debate aí? E aí eles pararam e com o rosto muito triste, com o semblante entristecido, um deles, chamado Cleopas, está aí a informação, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. É uma fala meio assim, surpresa, né? Como assim?
Todo mundo sabe o que aconteceu. Só se fala nisso em Jerusalém. Não se fala em outra coisa. Então, aparentemente você, sei lá, veio de Marte agora, porque você é a única pessoa aqui que não sabe o que aconteceu. Que pergunta é essa? Como, o que vocês estão falando, o que aconteceu? Só tem um assunto possível, que está na mídia, que está em todas as páginas, que está, desde de manhã só se fala nisso, né? Mas Jesus fala, que coisas? Né? Que coisas? O que vocês estão falando? Perguntou Jesus. E aí o Cleopas, né, ele continua, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Mais uma pausa aqui para dizer qual que é o tema da minha fala aqui hoje. Eu vou falar sobre frustração. Frustração. Final de ano, está chegando o Natal, pertinho do Natal, balanço de final de ano, né? Então o ano está acabando. A gente começa o ano, geralmente, né, esperançoso, cheio de planos, né? Esse ano tenho aqui os meus planos, meus objetivos para o ano, esse ano vai ser melhor do que o ano passado, algumas coisas talvez finalmente vão avançar, vão acontecer. Né? Então a gente começa o ano esperançoso, e é possível, e é até relativamente comum, que a gente termine o ano frustrado. Por quê? Porque acabou o tempo. Né? Então, se no meio do ano, e eu sempre faço com as equipes que a gente trabalha, né, de missionários, lá na Aliança, etc., a gente faz uma avaliação de meio, que a gente chama, né? Então chega no meio do ano, faz uma avaliação dos planos para o ano, do que estava planejado, etc., para ver o que dá para corrigir nos próximos 6 meses. Então ainda dá tempo de corrigir alguma coisa, né? De fazer algo que eu não fiz, de retomar algum projeto, mas agora já não dá mais tempo, acabou, certo? Que dia que é hoje mesmo? 15. Então assim, não dá mais, loucura querer correr atrás do que não aconteceu o ano inteiro, né? Então, por diferentes motivos, é possível que nesses dias, nesse período, você esteja frustrado, você esteja frustrada. Frustração, ela é fruto de expectativas que não aconteceram, que não se concretizaram, certo? Então, expectativas frustradas, né? A gente esperava alguma coisa que não aconteceu, ou a gente esperava que alguma coisa desse certo e a coisa não deu certo. Tem diferentes tipos, vamos dizer assim, de frustrações e de expectativas frustradas. Por exemplo, quando a gente espera que algum esforço nosso dê o seu resultado, dê o seu fruto. Então você tenta por muito tempo e continua tentando, insistindo e melhorando o processo e se aperfeiçoando naquilo, na expectativa de que uma hora você vai conseguir algo que você não conseguiu ainda. Em 1992, agora denunciando como eu sou velho mesmo, né? Eu fiz o meu estágio lá a primeira vez que eu fui para a área Yanomami, né? Para quem não sabe, eu morei durante 9 anos, quase 9 anos na área Yanomami, na selva ali, né? No extremo norte da Amazônia. E eu fui a primeira vez para lá em 1992, no final do ano, fiquei 2 meses. E junto comigo foi um amigo meu daquela época, muitos anos eu não tenho mais contato com ele, mas que tinha estudado comigo, etc. E esse amigo, ele durante 5 anos tinha tentado entrar na faculdade de medicina. 5 anos. Foram 5 anos de cursinho pré-vestibular. O pai dele pagando, aquela coisa e tal. Então você imagina, 5 anos estudando, cada ano mais para tentar entrar no vestibular de medicina. Até que finalmente ele não conseguiu, foi para o seminário e foi virar missionário. Que coisa, né? Por isso que a gente tem missionário ruim, né, Lincoln, hoje. E pastor também, às vezes, porque a pessoa tentou ali, não deu, vou ser pastor, vou ser missionário. É triste, né? Mas acontece. Mas no caso desse amigo, foi isso. Eu me lembro da gente conversando, né, sobre isso na época, e assim, puxa, 5 anos fazendo todo o esforço possível
né? 5 anos deixando de fazer coisas que eu gostaria de fazer, deixando de me divertir, focado em um propósito, em um projeto, que não se concretizou. Eu não consegui, por causa de limitações minhas, sei lá, pode ter N motivos, né? Talvez tenha gente que não vai conseguir mesmo, né? Não sei, é ruim falar isso em tempos onde a autoajuda está tão em voga, né? Os gurus falam, não, se você conseguir, se você fizer o esforço, você vai conseguir e tal, mas às vezes não consegue, né? Então, é um tipo de frustração, coisas que você está tentando há muito tempo conquistar, implementar, construir e não está dando, e mais uma vez passou mais um ano e não deu. Outro tipo de frustração que eu vinha pensando era por conta da expectativa de que alguém mude a sua atitude, a sua postura, o seu jeito de ser, o jeito de me tratar. Claro, a primeira coisa que vem à mente é o cônjuge, né? O marido, a esposa, né? Esperando que a pessoa mude. Mas pode ser o seu filho, pode ser sua filha, pode ser o seu pai, sua mãe, seu chefe, algum colega, qualquer pessoa, pessoas. Expectativa de que as pessoas mudem o jeito de ser, ou algo que me machuca, que me fere, que me atrapalha, que me deixa para baixo, e a pessoa não muda. Entra ano e sai ano, ela não muda. E você ora para que ela mude. Você ora, você ajoelha, você ora, você pede, Pai, por favor, muda essa pessoa. Entra na mente dela, faz ela entender, faz ela perceber, faz ele cair em si, sei lá, ele se perceber, né? Só uma coisa que a Eugênia às vezes fala para mim, você não está se percebendo. É verdade, às vezes a gente não se percebe, né? Então, Deus, faz ele se perceber. Você ora, você clama a Deus, você se esforça para fazer aquela pessoa mudar. Às vezes você briga, aí você percebe que brigar não vai adiantar. Aí você muda a estratégia. Você começa a tentar influenciar a pessoa pelas suas atitudes, que é algo que a Bíblia fala. É interessante, a Bíblia fala, você que é mulher, esposa, é interessante algumas coisas que a Bíblia fala, né? Você que é esposa, que tem um marido incrédulo, quer dizer, um marido que não crê em Deus, não fica tentando mudar ele à força, pelo seu procedimento, comunique o evangelho a ele. Basicamente é isso que a Bíblia está dizendo. Então você tenta adotar essa estratégia. Você fala assim, eu vou tentar ser paciente, agir como eu espero que essa pessoa deveria agir, para ver se eu influencio de alguma forma, mas não adianta, a pessoa não muda. E aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, querer que a outra pessoa mude é loucura, tá? É perda de tempo, esquece esse negócio. Primeiro, porque hoje o Lincoln falou assim para mim no carro, eu estava falando, mas você é meio pessimista, né? Ele falou, eu falei, é verdade, cara, você vai perceber cada vez mais que às vezes parece que eu sou, mas tem algumas coisas assim, gente, que eu fiz 52 anos esse ano, né? E convivo com muita gente, então assim, eu meio que desisti dessa ideia de que pessoas mudam. Eu meio que desisti dessa ideia. Pessoas dificilmente mudam. E se elas mudam, leva tempo, é demorado. Aí você vai dizer, não, mas eu já vi uma pessoa que teve um encontro com Deus, uma experiência X, e de uma hora para outra ela se transformou em uma outra, ou eu mesmo, aconteceu na minha vida, né? Você pode testemunhar, eu mudei, eu era de um jeito e virei de outro. Eu não estou dizendo que eu duvido que pessoas possam mudar, mas eu acho que dificilmente pessoas mudam. O que eu adotei para mim é a seguinte máxima, vamos dizer assim, e eu falo isso pelo menos semanalmente para alguém. Como você trabalha com muita gente, né? Eu tenho muita gente, então geralmente, semanalmente, pelo menos uma vez por semana eu falo isso para alguém. Eu falo assim, o esforço e a energia que você está despendendo tentando fazer a pessoa mudar, ou nutrindo expectativas de que ela vai mudar, foca em você.
Foca assim, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar em mim para eu conseguir conviver com essa situação, ou com essa pessoa, considerando a possibilidade de que ela nunca vai mudar. Porque aí eu tenho alguma chance, também é muito difícil, tá? Muito difícil. Mas pensando em mim mesmo, eu tenho alguma chance de talvez conseguir mudar. Talvez conseguir enxergar de outra forma, agir de outra forma em determinada situação. Agora, esperar isso do outro é loucura. É loucura, é perda de tempo. Não tem como você mudar outra pessoa argumentando, tentando trazer a razão. Então, não tem como. E eu suspeito, eu tenho para mim que nem Deus faz isso. Deus não invade a pessoa e faz ela mudar à força. Não acho que Ele faz isso. Ele pode fazer, lógico que pode, óbvio que pode fazer o que quiser. Mas eu não acho que Ele costuma fazer isso, sabe? Então, ficar tentando mudar a pessoa, ou pedindo a Deus que mude a pessoa, é perda de tempo. Agora, eu concordo com você, é frustrante. É frustrante. Agora, eu acho que o pior tipo de frustração que se tem notícia e que a gente pode experimentar é a frustração com Deus. É a frustração em relação a Deus. É esperar que Deus faça alguma coisa, que Deus me responda determinada oração, que Deus mude determinada situação e Ele não fazer. E aí você fica frustrado com Deus, porque você fala, Deus, por que o Senhor não pode fazer isso? O que custa? O que custa o Senhor fazer? Uma vez, foi nessa mesma época aí da outra experiência que eu contei, um pouquinho mais para frente, uns anos mais para frente, eu estava lá em Brasília estudando, fazendo curso de linguística lá, e eu tive uma experiência muito difícil, muito frustrante. Foi a primeira, depois teve mais duas. Então, naquele momento, eu achava que nada poderia doer mais do que aquilo. Hoje já não acho mais, hoje cicatrizou, tem outras coisas, né? Mas naquele momento, foi a primeira experiência de um aborto, de perder obviamente não fui eu, né, que tive um aborto, mas minha esposa, e foi a primeira experiência de aquilo acontecer, era o primeiro filho, né, seria o primeiro filho. E eu fiquei muito triste, muito, muito triste, foi muito difícil. E aquilo desencadeou alguma coisa em mim, desencadeou alguma coisa no meu coração, que escalou, que me deixou mais triste ainda. E eu passei uma noite deitado, literalmente, uma noite toda, deitado era uma caixa d'água, uma tampa de concreto que tinha ali, um poço, alguma coisa assim, eu sei que era água. E aí, lá na Granja do Torto, onde tem aquela residência, uma das residências do presidente oficial lá, e o céu estava muito estrelado, tinha muita estrela, uma noite bonita, assim, e eu deitado ali, e eu orando, e eu chorei muito aquela noite, chorei bastante. E eu orava e pedia, Deus, fala comigo de algum jeito, me mostra alguma coisa. Eu tinha ideias na minha cabeça, né? Por assim, estava aquele céu estrelado, puxa, alguma estrela cadente, não ri de mim que eu sei que você já pensou essas coisas, tá? Mas assim, sei lá, alguma luz no céu, algum sinal visível assim, só para me consolar, assim, porque era uma crise de fé que desencadeou no meu coração. E gente, eu já vivi várias crises de fé, tá? Várias, algumas eu vivo ainda. Porque eu sei, parênteses, de novo, eu gosto de fazer parênteses, né? Mas eu sei que você está aí sentado e que você não fala isso, porque a gente não fala mesmo, e você está aí participando do louvor, da ministração, da igreja e tal, mas tem algum lugar lá no fundo do seu coração, da sua mente, que ninguém vê, que tem uma cópiazinha de você, que pensa assim às vezes, será que é verdade mesmo essas coisas? Será que é isso mesmo? Será, né? Faz sentido isso daí? Estou falando do evangelho, de Deus, de tudo, né? Eu tenho isso daí, eu tenho. Eu já tive mais, mas ainda tenho de vez em quando, porque isso é humanidade. Você não fica preocupado, não precisa ficar desesperado. É normal, a gente é ser humano, a gente é pequeniníssimo. Então,
às vezes fica grande, às vezes essa crise cresce. E eu estou lá e pedindo, Deus, fala comigo. E muito isso, e assim, não precisa ser o jeito que eu quero, não precisa ser, só me fala alguma coisa, mostra alguma coisa, não sei, qualquer coisa. E é meio que nisso, essa frase que eu falei há pouco, né? Que custa, né? Mas é mais ou menos isso, poxa, que custa? É só um sinal, qualquer coisa. Só me sinaliza aí, me dá um oizinho, qualquer coisa. E o dia amanheceu. E, gente, não aconteceu absolutamente nada. Nada. E é interessante, porque eu sei que, por isso que eu não sou pastor de igreja, pregador grande e tudo, porque eu falo essas coisas, eu não falo, assim, é claro que o que a gente quer ouvir é que daí aconteceu isso, né? Mas nessa noite aí não aconteceu nada, nada. E aí eu fui para a cama, passei mais uma meia horinha ali até o café da manhã, depois voltei para a vida lá de estudante de missões e tal, e não sei o quê. E essa foi uma das minhas noites de insônia, que eu tenho muitas ao longo da vida. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque eu espero de Deus alguma coisa, e daí ela não acontece. Não aconteceu. E eu falei da experiência do primeiro aborto, mas eu tenho um casal que é muito amigo até hoje, a gente está meio distante, mas é muito amigo, que durante quase 10 anos, eles ficaram, acho que foram 9 anos, eles ficaram fazendo todos os esforços possíveis para ela engravidar, para ter um filho. Esse é um bom exemplo de frustrações que muitos passam, especialmente mulheres, né? Mas ela passou todos esses anos, fez todos os tratamentos possíveis de fertilidade, fertilização in vitro, né? Enfim, todos esses tratamentos que são caríssimos, né? Então, família ajudando, amigo que tinha mais dinheiro, e gastaram uma fortuna lá durante vários anos. Então, foram várias vezes, né? Fertilização artificial, in vitro, não sei o quê, todo tipo lá de coisa, até que chegou um dia, na frente do médico, eu não estava lá, mas eles me contaram com detalhes essa narrativa, e com lágrimas e tudo, os dois sentados, o médico, a mesa, os dois na frente do médico, e o médico falou assim, agora acabou, porque ela perdeu o útero, no final das contas. Então assim, acabou. Às vezes a gente fica esperando assim, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Talvez vai acontecer. É só esperar em Deus, é só continuar orando, é só continuar me esforçando, fazendo aqui. Não aconteceu ainda, mas vai chegar o dia. E é isso que a gente gosta de ouvir, é o que se fala muito, né? Se você persistir, se você isso, aquilo, se você buscar Deus, o negócio vai acontecer. Aí o tempo vai passando e você começa a pensar assim, cara, está demorando demais, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Aí você começa a ficar em dúvida, crise de fé, né? Quer dizer, eu já não tenho tanta certeza assim. Começa a passar por momentos de dúvida, puxa, mas está demorando, a vida está passando, tal. Até que chega a hora, que foi essa hora do Marcelo e da Claudinha sentados na frente do médico, que a realidade cai na sua cabeça igual aquela bigorna do desenho do Pica-Pau, que é assim, não aconteceu. Não é que pode ser que aconteça, que você... Não, acabou, não aconteceu, não rolou. E isso é exatamente o que está acontecendo com esse casal aqui. Por quê? Porque eles estão dizendo aqui para Jesus, e aí no versículo 22 eles falam, algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo bem cedo hoje, voltaram contando uma história surpreendente, disseram que o corpo havia sumido, e que viram anjos, e eles disseram que Jesus está vivo. Alguns homens até correram lá para ver se de fato as coisas estavam como as mulheres disseram, mas não os viram. Quer dizer, tem uma confusão acontecendo, a gente está confuso, tem pessoas falando uma coisa, pessoas falando outra, mas a verdade é que Jesus morreu, ele foi crucificado. E aquela expectativa que nós tínhamos de quem ele era e do que ele ia fazer, não se concretizou, acabou, frustrou. Qual expectativa era essa que eles tinham?
a expectativa de que aquele Jesus, aquele profeta poderoso que eles falaram, fosse o Messias. O que é o Messias? O Messias era o libertador esperado pelo povo hebreu para livrá-los da opressão do Império Romano. Porque eles vinham lá sendo escravizados, oprimidos pelo Império Romano, perderam toda aquela glória do passado, da época do rei Davi, do rei Salomão, que Israel foi grande, foi rico, foi poderoso, etc. Agora eles eram um povinho oprimido por um império grandioso e opressor, e as profecias do Antigo Testamento, da forma como eles acreditavam ali, diziam que um dia viria um grande libertador, que seria o próprio Deus, enviado por Deus, etc., e queria libertá-los da opressão que eles viviam ali, sob o jugo romano. E muitas pessoas apareciam dizendo que eram o Messias, isso era comum naquela época. Vira e mexe aparecia alguém dizendo, não, é o Messias, está lá. Aí os religiosos iam lá, davam uma checada, viam quem era a pessoa e tal, e a maioria deles eram falsos, se mostravam falsos. Até que chega Jesus, e faz tudo o que ele faz, e diz tudo o que ele diz, e a principal mensagem de Jesus, se você for ler os evangelhos, você vai ver, era o reino de Deus chegou. É isso que Jesus dizia. Eu cheguei, portanto, o reino de Deus, esse era o termo que ele usava, chegou. E aí ele ia lá para o centro de opressão dos romanos sobre os judeus, que era o templo. Quer dizer, a religião, a estrutura religiosa tinha se tornado o símbolo da opressão, porque ele tinha sido cooptado pelos romanos. Era lá que se cobrava imposto, era lá que se ficava vigiando as pessoas. E Jesus fala, isso daí vai ser derrubado, isso daí não serve para nada. O verdadeiro poder não está na mão dos romanos, não está na mão dos escribas, dos sacerdotes, está na mão de Deus, e eu sou Deus. E eu cheguei aqui, portanto, o reino de Deus, verdadeiro reino de Deus, está entre vocês. Jesus deixou claro isso. Só que aí o que acontece? Ele não só não livra o povo da opressão dos romanos, quer dizer, não lidera um levante militar ali para lutar e libertar Israel, como ele morre. Ele é morto pelos romanos, eles matam ele. Quer dizer, os religiosos, por causa dos romanos, matam ele, né? E ele morreu. Ou seja, a expectativa que nós tínhamos não apenas não se cumpriu, como ela não vai se cumprir, porque Jesus está morto. Acabou. Jesus encontra aquele casal, possivelmente, né? Caminhando para Emaús, absolutamente frustrado. Totalmente frustrados, sem esperanças, porque aquilo que eles esperavam não aconteceu. Jesus não era quem eles achavam que Jesus era. Guarda essa frase, porque ela é importante. E aí, o texto termina, né, a narrativa termina com eles chegando, né, ali em Emaús, e aí Jesus faz que vai continuar, mas eles falam, não, dorme aqui com a gente essa noite, fica aqui com a gente essa noite, que era uma coisa comum de um casal ali, de uma família fazer, porque já é tarde, vamos lá para casa, eles o acolheram como um bom judeu faria, eles insistiram, versículo 29, fique conosco essa noite, e Jesus foi para a casa deles, e quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou o pão, depois partiu o pão e lhes deu. E nesse momento, versículo 31, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E é interessante porque, bom, primeiro, né, aquela tese minha de que foi Deus quem impediu que eles reconhecessem, porque agora os olhos deles são abertos, quer dizer, alguém, Deus, eu creio, que estava impedindo que eles reconhecessem Jesus, agora permite que eles reconheçam fisicamente Jesus. E aí eles fazem um comentário muito interessante, porque eles reconhecem Jesus, e aí eles vão dizer lá no versículo 32, um para o outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Por quê? Porque quando eles falam,
você é o único que não sabe o que aconteceu. Jesus, que era para ser o Messias, né? Em outras palavras, não era, porque ele morreu, ele está morto. E aí, Jesus, primeira reação de Jesus fala assim: como vocês são difíceis de entender as coisas. Como vocês são difíceis de entender as coisas. Vocês não leram direito o que estava dito nos profetas. Vocês não entenderam nada. E aí Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. Então é isso que por isso que eles falam, é nesse momento que Jesus explicava para eles as Escrituras, que eles falavam, o nosso coração ardia, não é? A gente não estava tendo uma sensação diferente ali, apesar de não reconhecer Jesus? Isso aqui é muito sintomático e muito significativo para nós. Primeiro, porque nos mostra, ou nos ensina, ou nos exemplifica que é possível andar perto de Jesus, ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos de Jesus, ter contato com a revelação de Deus, sentir aquilo que a presença de Deus nos faz sentir. Então não é que você está completamente alheio, não, você sente, quando você está aqui louvando a Deus na igreja, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você sente algo diferente, você sabe que aquilo é a verdade, se trata da verdade, é o Deus Altíssimo, é Ele, você reconhece isso, há algo dentro de você que diz isso. É possível você ter essa experiência e ao mesmo tempo não saber quem Jesus é de verdade, não saber quem Ele é de fato. E sabe por que eu acho que Deus impediu que aqueles dois reconhecessem Jesus, reconhecessem fisicamente, né? Quer dizer, a aparência de Jesus, quem Ele era? Porque se eles tivessem reconhecido quem era Jesus, no mesmo momento eles iam associar as feições de Jesus, a aparência de Jesus, ao conceito que eles já tinham de Jesus. Só que o conceito que eles tinham de Jesus estava errado. Jesus não era a pessoa que eles achavam que Jesus fosse. Gente, desculpa se eu não consigo ser claro, mas eu quero fazer o máximo de esforço aqui para tentar comunicar a vocês o que eu estou querendo dizer. Jesus, apesar deles terem passado possivelmente 3 anos, ou sei lá, 1 ano com Jesus, ouvirem os ensinamentos dele, serem tocados na sua emoção pela presença do Deus encarnado, apesar de tudo isso, eles tinham uma ideia errada sobre quem Jesus era. Jesus não era quem eles pensavam que Ele era. E é por isso, possivelmente, que Deus impede que eles reconheçam Jesus, para primeiro eles entenderem quem era Jesus, para depois eles associarem a imagem à pessoa corretamente. Então, depois que Jesus explica para eles quem Ele é, aí Ele permite que eles o reconheçam. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e aqui eu vou afirmar isso. É só naquele momento que eles entendem de verdade. Eles estavam há anos, ou sei lá, há meses, não sei quanto tempo, mas possivelmente há anos, andando perto de Jesus, ouvindo Jesus, vendo o que Jesus fazia, vendo os milagres de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus acerca dos profetas do Antigo Testamento, e eles não tinham entendido quem Jesus era. E não só eles não tinham entendido quem Jesus era, mas eles haviam substituído Jesus por um outro Jesus que eles inventaram na cabeça deles. Não só eles, mas os judeus todos. Por quê? Porque eles achavam que Jesus era o cara que ia vir para infringir uma derrota militar sobre Roma, sobre os opressores, e para reinar como um rei de verdade, para ir lá para assumir o trono de Davi, de Salomão, ali naquele momento, enfim, para restaurar a nação de Israel, Israel como uma nação independente e poderosa. Só que Jesus não vinha para fazer isso.
Não era esse o objetivo de Jesus, não era esse o propósito, não era essa a missão dele. Não era nada disso. Eles fizeram um conceito, construíram um conceito de Jesus errado, que não correspondia a quem Jesus era de fato. Bem, se isso aconteceu com eles, bem que pode ser que aconteça com a gente também, hoje. E que a gente ande anos na igreja, tendo contato com as coisas de Deus e de Jesus, e sem entender quem Ele é de verdade. Quem Ele é. Quem é Jesus? O que Ele veio fazer? O que Ele quer para a humanidade? Qual é a intenção de Jesus para nós hoje, no mundo? Era necessário que Ele sofresse, foi a fala de Jesus, para que acontecesse tudo o que precisava acontecer. Ele veio para sofrer, isso não combinava com a expectativa, com a imagem de um poderoso comandante, rei, que venceria o exército inimigo. Mas muitas vezes não combina, a imagem verdadeira de Jesus não combina com o que a gente espera dele, com a expectativa que a gente tem dele. Talvez o momento mais bonito dessa história, e aqui a gente vai terminar, é o momento final, quando, na hora que eles reconhecem Jesus, e agora eles entenderam quem é Jesus, Jesus desaparece do meio deles. É isso que diz o texto bíblico. Se você for lá ler, vai ver que Jesus desapareceu. E aí, assim, de novo, né, coisas estranhas que a Bíblia, que estão na Bíblia, né? Assim, como assim desapareceu? Desapareceu. Foi, sei lá, desmaterializou e foi parar em outro lugar, desapareceu do meio deles. Agora, o importante não é, né, não é pensar, nossa, mas como assim desmaterializou? Será que é por causa do corpo glorificado? Foi um milagre? Não, o importante não é isso. O importante é, por que ele desapareceu ali? E aí, uma história que eu já ouvi de um amigo, um grande amigo meu, que eu já ouvi ele pregando esse texto, talvez umas 3 ou 4 vezes, pelo menos, que ele sempre conta, é uma história real de um grupo de pescadores muito humildes lá na América Central, que estavam lá com um missionário, alguém que estava com eles, e contando essa história, essa narrativa, e daí alguém em algum momento perguntou, para onde que Jesus foi quando ele desapareceu? E aí um daqueles homens muito simples disse, entrou neles, desapareceu porque entrou neles. E é muito bonita essa fala e essa analogia, porque a palavra de Deus diz que quando os discípulos perguntaram para ele sobre a ida dele para os céus, o retorno dele aos céus, ele disse, fiquem tranquilos, isso está em João capítulo 12, fiquem tranquilos, porque obras ainda maiores do que as minhas, vocês farão. Você já pensou, desculpa gente, eu sei que eu estourei o horário, mas vou estourar mais um pouquinho, você já pensou, por que Jesus foi embora? Por que ele não ficou aqui eternamente com a gente para ser o nosso Papa, vamos dizer? Aí seria o Papa inerrante mesmo, né? O Papa infalível. Quer dizer, Jesus. Pô, ele podia ficar e ser quem ia comandar essa parada toda de plantar igrejas, de nós irmos até os confins da terra com o Evangelho. Porque daí, se a gente tivesse alguma dúvida, por exemplo, alguma dúvida teológica, que o pessoal fica brigando, né? Discutindo teologia. Tem alguma dúvida? Pô, vai lá e pergunta para Jesus. Ele esclarece na hora. Por que ele foi embora? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que ele nunca parou, né? Por que ele foi? Por que ele não ficou com a gente? Seria muito mais fácil, mais tranquilo. Porque parte do propósito de Deus para nós é que nós assumimos agora a responsabilidade. Aquilo que ele começou a fazer, aquilo que ele fez, agora é com a gente. Então, Jesus entrou neles, entrou em nós, e Ele está com a gente hoje, porque nós nos tornamos os braços e pernas de Jesus na terra. A gente só não é o cérebro, a cabeça é só Ele, o resto do corpo é a gente. Então, Ele não vai vir aqui fazer, quem vai fazer é a gente, nós é que fazemos. Nós somos, por isso que a declaração de missão dessa igreja, eu gosto tanto dela. Nós somos operadores do reino de Deus na terra. A gente faz. Então, se você está esperando uma palavra
de consolo para a sua frustração nesse final de ano, eu acho que eu não tenho uma palavra de consolo. Pois é, não deu. Não deu. Não aconteceu, não deu. Mas o foco não é esse. A questão não é essa. Porque Jesus não é essa pessoa que está aqui para resolver os nossos problemas, resolver as nossas crises de fé, cuidar das questões das nossas dificuldades. Não é essa pessoa. Ele faz isso? Faz. Porque Ele é gracioso, misericordioso, e Ele faz. Mas Ele vai fazer sempre? Não. Ele prometeu que vai fazer sempre? Também não. Vocês já viram aquelas experiências, para ficar na questão da fertilidade, de mulheres? Eu já vi algumas, então não estou me referindo a ninguém especificamente, mas mulheres que falam: eu fiz a oração de Ana, do Antigo Testamento, que estava lá no templo chorando, pedindo para Deus dar filhos para ela, porque ela era estéril. E aí o profeta Samuel chega e fala, o profeta Eli chega e fala: Deus ouviu a sua oração, você vai engravidar. E ela engravida e tem Samuel o profeta, e a história tem um final feliz. E aí tem mulheres que vão às vezes para a rede social, ou vão testemunhar e falam assim: eu fiz a oração de Ana, e durante anos os médicos disseram que eu era infértil, que eu não podia ter filhos, e aí agora está aqui meu filho, nasceu, graças a Deus. E aí tem milhares de mulheres ouvindo ela, que não tiveram o filho, e nem vão ter. É igual aquele cara que escapa do acidente aéreo. E aí, esse eu vi recentemente no acidente da Voipaz, né? Aí ele está no aeroporto, ele grava um vídeo e fala assim: graças a Deus, na última hora eu não entrei no avião. Como Deus é bom, eu estou aqui, estou vivo. Só que, sei lá quantos, estavam no avião e morreram. Então, vocês entendem que a conta não fecha muito? Se Deus é essa pessoa que está aqui para atender às suas necessidades, às suas orações, para te fazer prosperar, para te fazer feliz, etc., e a sua relação com Deus está baseada nisso, cara, desculpa, está errado. Porque Ele não vai fazer isso com todo mundo o tempo todo. Porque não é isso. Sabe o que é? Deus nos chamou como o seu povo escolhido, a igreja de Jesus. Não é mais os judeus do Antigo Testamento, é a igreja, pessoas de todos os povos, tribos e nações, para serem os seus representantes na terra. E aquilo que Ele faz de bom para as pessoas, Ele faz por meio de você e de mim, porque Ele não está aqui para fazer, é você que faz no seu dia a dia. Consolar pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, que estão frustradas, é você que vai fazer, e quando você fizer, é Jesus que está fazendo. Socorrer o necessitado que está morrendo, que não tem o que comer, que perdeu casa, como a gente está fazendo, Jesus não vai vir aqui fazer, você que vai fazer, e quando você fizer, é Ele que está fazendo, porque Ele entrou em você. Dá para entender? Faz sentido? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, tem tanta coisa para a gente pensar, para a gente aprender. A Tua palavra é rica e não é fácil de entender. Até Paulo falava isso. É difícil às vezes, mas a gente quer aprender, a gente quer crescer, amadurecer, a gente quer crescer, nós queremos, Pai, nos tornar, eu falo por mim, eu quero me tornar uma pessoa melhor e mais útil nas Tuas mãos. Eu não quero ficar apenas chorando pelas minhas frustrações, que existem e que são muitas, e eu choro por elas, o Senhor sabe, e a gente chora por elas porque a gente sente, e a vida é difícil mesmo, o sofrimento acontece e ele veio para o Senhor disse que importava sofrer, o Senhor sofreu também, quando esteve entre nós, e ainda sofre. Então, a gente não quer colocar o foco, Pai, manter o foco nos nossos sofrimentos, nas nossas frustrações e nem nas nossas expectativas. O que a gente pede para o Senhor hoje, Pai, é que o nosso foco esteja em quem o Senhor quer que nós sejamos.
e em quem o Senhor quer ser em nós e por meio de nós. Nos ajuda, Pai, nesse difícil desafio e nessa caminhada. Ajuda essa igreja, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa esses irmãos e irmãs, pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, e que pensaram várias coisas durante esses minutos, tão frustradas sim, tão tristes talvez, mas também tão pensativas, e querem entender quem o Senhor é de fato e o que o Senhor quer fazer no mundo. Ajuda, Pai, porque eu não consigo transmitir exatamente o que o Senhor quer transmitir, mas o Senhor pode transmitir por meio do Teu Espírito Santo diretamente na mente e no coração de cada um de nós. Então é isso que eu peço que o Senhor faça, e que nós, Pai, tenhamos um final de ano abençoado, sim, pelo Senhor, e que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos seguir em frente, ancorados nessa fé que nós temos no Senhor, que é falha, que falha às vezes, fraqueja, mas a Tua palavra também nos diz para nós pedirmos mais fé para o Senhor, que o Senhor nos daria. Então nos dá mais fé, aumenta a nossa fé, nos faz firmes e constantes no Senhor, em nome de Jesus, amém.